Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje na aula a gente vai fazer a correção da avaliação que vocês fizeram na semana passada e revisar alguns conceitos para ficar tudo certo para a recuperação. Então hoje no caderno vocês vão pegar e escrever a aula de hoje, escrever que é a correção da avaliação. É importante que vocês tenham isso daqui escrito no caderno, por mais que depois vocês não vão fazer a recuperação, porque depois fica bem certinho para vocês saberem quais aulas estão pendentes e quais aulas vocês já fizeram. A aula de hoje tem 3 etapas. Primeiro assistir o vídeo com a correção, depois revisar os slides que vão estar anexados e por último marcar como concluída a atividade no Classroom. Não precisa me enviar foto de resumo, me enviar foto de nada, só quero que vocês marquem como concluída, mas que vocês realmente tenham assistido o vídeo e revisado os slides ali da aula, tá? A recuperação vai ser postada no Dia dos Namorados, na sexta-feira, dia 12, então é um ótimo presente, assim, né? Uma ótima forma de passar o seu Dia dos Namorados fazendo uma recuperação de química, tá? Eu só vou postar lá no Estudante Online as notas de vocês hoje de tarde, tá? Então, vocês ainda não sabem se vão fazer recuperação ou não, então, por isso, é importante que todo mundo assista aqui o vídeo com a correção. Então, vamos lá. A primeira parte da avaliação de vocês era a identificação de funções orgânicas. Então, aqui tem todas as funções orgânicas que a gente trabalhou e como que a gente identifica cada uma delas. Então, por exemplo, sempre será um hidrocarboneto quando a gente tiver um composto que é formado apenas por carbono e hidrogênio. Sempre será um álcool quando a gente tiver uma hidroxila ligada a um carbono aqui formando isso daqui. Quando que vai ser um fenol? O álcool e o fenol são bem parecidos. O fenol é quando o OH, a hidroxila, está ligado ao anel aromático. Outro que confunde bastante é o éster e o ácido carboxílico, porque eles são super parecidos. O éster e o ácido carboxílico, eles têm bem parecido. Então, aqui eles têm 2 oxigênios ligados iguais, certo? Então, dupla O simples, dupla O simples. A diferença é que o éster tem um carbono aqui embaixo e o ácido carboxílico tem um hidrogênio. Outro que é muito parecido é a acetona e o aldeído. Os dois têm dupla O ligado ao carbono, só que a diferença é que esse carbono aqui que está com oxigênio, na acetona, os vizinhos dele são carbonos. E no aldeído, o vizinho dele, um deles, é um hidrogênio. Então, quando a gente tiver isso daqui, a gente vai ter um aldeído. Outro que é bem parecido é a amida e a amina, ó. Eles dois têm nitrogênios. A diferença é que a amida tem esse oxigênio aqui e a amina não tem oxigênio. Agora, se vocês não têm isso daqui escrito no caderno ainda, é legal vocês terem, tá? Porque daí a gente vai continuar usando isso daqui nos próximos assuntos. Vamos lá, primeiro exercício. Qual função orgânica o composto a seguir não apresenta? Então, aqui eu coloquei o quadradinho das 3 funções orgânicas que ele cita aqui. Ele cita o aleto, o aldeído e a acetona. Então, aleto é quando a gente tem um carbono ligado a um halogênio. Então, é quando estiver ligado com um bromo, cloro, iodo, flúor, quando estiver ligado ali ao halogênio. Então, aqui a gente tem aleto porque a gente tem carbono ligado ao bromo e carbono ligado ao cloro. Então, o aleto orgânico a gente não meu Deus do céu, gente. A gente não assinalaria porque o composto tem. Agora, depois ele fala que pode ter um aldeído ou pode ter uma cetona. Então, vamos comparar. Dupla O, então, dupla O tem cetona ou pode ser o aldeído ali. Agora, vamos olhar os vizinhos do carbono. Aqui embaixo eu tenho carbono e aqui embaixo eu tenho carbono. Então, se os dois vizinhos são carbonos, a gente tem uma cetona. Então, cetona aparece ali no composto. O que não aparece é o aldeído, porque aldeído é quando a gente tem um hidrogênio aqui embaixo. Seria um aldeído se aqui, ó, eu tivesse, deixa eu desenhar aqui, se aqui eu tivesse um hidrogênio. Como isso aqui não acontece, a função orgânica que não tem ali é realmente o aldeído. Então, essa aqui é que a gente ia assinalar. Próxima questão, ele dá esse composto e ele quer saber quais funções orgânicas esse composto aqui tem. Então, eu coloquei todas as funções orgânicas que foram citadas ali na questão, tá? Então, vamos olhar. Aqui, vamos olhar o que ele tem aqui. Ele tem um OH. Então, se ele tem um OH, ou ele pode ser um álcool ou ele pode ser um fenol. Como esse OH está ligado a um anel aromático, a gente tem um fenol. Então, eu vou deixar essa aqui, ó, sinalizada aqui, porque a gente tem um fenol. Então, não pode ser essa, porque essa aqui está falando que tem álcool. Então, vamos tirar essa daqui. Essa aqui também não pode ser, porque não está citando o fenol. Então, pode ser ou a primeira ou a terceira aqui nesse caso. Agora, vamos olhar. Que função orgânica que a gente tem aqui? A gente tem um oxigênio ligado a um carbono aqui do lado e um carbono aqui do lado. Vamos comparar onde tem isso daqui.
Aqui eu tenho o oxigênio ligado a um carbono só, oxigênio ligado a um carbono. Aqui, ó, eu tenho um oxigênio ligado a 2 carbonos, então nesse caso a gente tem um éter. Agora vamos lá, aqui eu tenho uma dupla O, então ó, dupla O pode ser algum desses aqui que tem dupla O. Só que nesse mesmo carbono que está ligado com a dupla O tem um nitrogênio, então não pode ser nenhuma dessas daqui, porque essas aqui, ó, não tem nitrogênio, então pode ser quem? Pode ser amida, pode ser amina, ou pode ser um nitro composto. Para ter nitro composto tem que ter NO2. Não é o que aparece aqui, a gente não tem NO2, então não é nitro composto. Então esse aqui a gente tira já. Agora vamos olhar, ou pode ser amida ou pode ser amina. Qual é a diferença entre os dois? Amida tem oxigênio ali em cima e amina não tem. Então vamos olhar, o que a gente tem aqui? A gente tem o nitrogênio e esse nitrogênio está ligado a um carbono que está ligado a um oxigênio aqui em cima. Então, é exatamente o que aparece aqui, ó. Nitrogênio, carbono, oxigênio. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma amida. Então, a alternativa correta seria amida, fenol e éter. Então, nesse caso, a gente ia assinalar a terceira aqui. Continuando, a gente tem mais uma questão. Tem esse composto aqui e ele quer saber qual alternativa está correta, incorreta, né? Ele quer saber qual que não está certa. Então, aqui ele está falando que tem anel aromático. Anel aromático é isso daqui, então, ó, possui anel aromático. Agora, vamos ver, ele está falando que tem um aleto orgânico. Tem um cloro ligado a um carbono, então a gente tem um aleto orgânico. Aqui ele está falando, possui uma amida em sua composição. Amida e amina, ó, a diferença entre os dois. A amida tem o oxigênio, a amina não tem. Então, se eu olhar, nenhum dos carbonos que estão ligados com o nitrogênio tem um oxigênio. Então, nesse caso aqui, a gente teria uma amina. Então, a alternativa que está incorreta é essa terceira aqui, porque ela está afirmando que tem uma amida na composição daquele composto. Então, essa está errada. Próxima parte do assunto é essa parte aqui que ele está falando sobre classificação de hidrocarbonetos. Lembrando que hidrocarbonetos são os compostos que são formados apenas por carbonos e hidrogênios. E a gente pode classificar eles de acordo com as ligações que ele tem e de acordo com a abertura ou fechamento da sua cadeia. Então, a gente pode classificar em alcanos, alcenos, alcinos, aromáticos, ciclanos, ciclenos ou alcadienos. Lembrando que alcanos, cadeias abertas com ligações simples, alcenos, cadeias abertas com uma ligação dupla, alcinos, ligação tripla com a cadeia aberta, aromático, quando aparece um anel aromático lá no composto, ciclano, quando são cadeias simples, são ligações simples e a cadeia é fechada, ciclenos ou cicloalcenos, quando a cadeia é fechada e tem uma dupla ligação ali, e alcadienos, quando a gente tem duas duplas ligações ali na cadeia aberta. Então, agora vamos comparar isso daqui com o que a gente tiver nos próximos exercícios. Lembrando que, se você não fez isso daqui, essa tabela no caderno, é bom colocar porque a gente vai usar depois, tá bom? Agora vamos lá. Primeira questão aqui. Alcinos são classificados como? Hidrocarbonetos com cadeia fechada? Não é cadeia fechada, então está incorreta. São cadeias abertas e que tem uma tripla ligação. Então, cadeias abertas, ó, aberto, que tem tripla ligação. Então, a alternativa correta era essa daqui. Agora, vamos ver só por que as outras estão incorretas. Hidrocarbonetos que possuem cadeias abertas e um anel aromático. Não tem anel aromático. Hidrocarbonetos que possuem duas duplas ligações. Tem dupla ligação aqui? Não tem, então aquela estaria incorreta. Então, ó, a certa é hidrocarbonetos que possuem cadeias abertas com tripla ligação. Próxima questão, classifique o hidrocarboneto a seguir. Então, a gente tem que comparar o que aparece aqui com os elementos da tabela. Então, vamos olhar. Ligações simples. Só tem ligação simples aqui. Aonde que tem ligação simples? Quando é alcano ou quando é cicloalcano. A cadeia é aberta ou fechada? A cadeia é aberta, porque tem um começo e tem um fim. Quem tem começo e fim e ligações simples são os alcanos. Então, aqui a gente classificaria como alcano. Então, a gente sempre, quando estiver pedindo assim, classifica o hidrocarboneto, você vai olhar com quem ele mais se parece aqui, tá? Então, próximo exercício, classifique o hidrocarboneto a seguir. Então, aqui eu tenho a cadeia aberta com uma dupla ligação. Vamos olhar quem tem dupla ligação aqui. Ou pode ser o cicleno, ou pode ser o alcadieno, ou o alceno. Se eu olhar aqui, esse aqui tem cadeia aberta, então não pode ser o cicloalceno.
então vamos excluir ele. Ou pode ser o alceno, ou pode ser o alcadieno. Como aqui tem apenas uma dupla ligação, a gente tem um alceno. Então, nessa alternativa aqui, nessa questão, vocês iriam colocar alceno. Alcadieno é quando tem duas duplas ligações, como aparece aqui. Agora, última questão é esta questão aqui que vocês tinham que relacionar a definição com o conceito aqui do lado. Então, vamos lá. Cadeia aberta com ligação simples. Quem que tem cadeia aberta com ligação simples? É o alcano. Então, aqui eu ia fazer uma bolinha aqui, porque é o do alcano. Cadeia aberta e ligação dupla. Então, cadeia aberta e ligação dupla é o alceno. Eu vou procurar o alceno aqui. A alternativa correta é essa daqui. Agora, a próxima. Cadeia aberta com ligação tripla. Cadeia aberta com ligação tripla é o alcino. Próxima. Cadeia fechada com ligação simples. Então, ligação simples com cadeia fechada, a gente tem um cicloalcano. E a última aqui, cadeia fechada com ligação dupla. Cadeia fechada com ligação dupla é o cicloalceno. Então, essa questão aqui vocês iam comparar com a tabelinha, tá? Então, só para fazer uma revisão rapidinha do que a gente trabalhou na aula, a gente viu identificação de funções orgânicas, a gente viu como que classifica os hidrocarbonetos. Não esqueçam de escrever aula 11 lá no caderno e a data de hoje, e escrever que foi correção da avaliação. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação à avaliação de vocês ou sobre o assunto, entrem em contato comigo por e-mail e não esqueçam que a nota de vocês vai estar disponível até hoje de noite, tá bom? Por hoje é isso, até a próxima aula, beijos, tchau, tchau!